pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 32, em algumas Bíblias, é o Salmo 31. Então, por exemplo, se a sua Bíblia é a Bíblia Ave Maria, é o Salmo 31, né? Tradução da editora Ave Maria. Se a sua Bíblia é a tradução da CNBB, que é a que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida, é o Salmo 32. É só uma questão de contagem de versículos, viu, meus irmãos? Mas é o mesmo texto, então não se preocupe. Salmo 32, versículo 5, assim diz a palavra de Deus. Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu, Senhor, tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Tu és o meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-lo com freios e rédea, de ti não se aproximam. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. Jubilai, vós todos retos de coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Primeiro nos põe na boca uma oração, uma declaração. Revelei-te, Senhor, revelei-te o meu pecado. O meu erro não mais escondi. Eu disse a mim mesmo, vou confessar ao Senhor as minhas culpas. Confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu, Senhor, tu perdoaste a malícia do meu pecado. Não só o pecado, mas a malícia do meu pecado. Porque tem pecado que a gente comete sem muita malícia, e tem pecado que a gente comete com muita malícia. Sabe aquele pecado que a gente senta, maquina, decide friamente, muitas vezes animado pelos nossos apetites, né? Querendo satisfazer os nossos desejos, querendo experimentar aqueles prazeres, os benefícios rápidos, os falsos benefícios rápidos daquele pecado, as falsas vantagens. Por que você está dizendo falsas? Porque não é vantagem uma coisa que você recebe com uma mão e te é tirado com a outra, e mais, tirado mais do que você recebeu. E tudo que entra na nossa vida pelo pecado vai arrancar de nós muito mais do que nos ofereceu. Então é uma desvantagem, não é uma vantagem. Uma desvantagem do ponto de vista prático, é uma desvantagem do ponto de vista material, mas sobretudo é um arraso mortal do ponto de vista espiritual, que afeta rapidamente também os nossos afetos. Quando espiritualmente a gente não está bem, meus queridos, logo emocionalmente a gente também não fica. Afetivamente a gente também não fica. E a malícia do pecado faz isso com a gente. Aquele pecado feito com malícia, ele escurece a alma da gente, nos põe em trevas, nos põe em escuridão. E você percebe isso, que no momento em que você pratica, alguma coisa se quebra dentro de você.
É uma alegria que você continua tendo, mas uma alegria estranha, falsa, e que vai morrendo aos pouquinhos. E olha o que diz o Senhor nessa palavra: até da malícia do nosso pecado, não só do pecado, mas da malícia com a qual ele foi praticado. O Senhor nos perdoa. Tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso, a ti, suplica todo fiel no tempo da angústia. Por isso as pessoas têm confiança de suplicar a ti, Senhor. Porque sabem que tu és o Deus que perdoas os pecados. Mesmo os mais maliciosos, o Senhor os perdoa quando encontra um coração arrependido. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia, quando irrompem as grandes águas. Não o poderão atingir. Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, tu me preservas do perigo. Tu me envolves no júbilo, na alegria da salvação. Minha alegria vem de ser socorrido, de ser salvo por ti e de, apesar de tudo, o céu espera por mim. E aí entra aqui uma mudança no Salmo. Porque agora quem fala é o Senhor. Fala diante de quem? Daquele que pediu perdão, que se arrependeu e entrou na segurança de Deus. O Senhor lhe diz: eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, eu te darei conselho, diz o Senhor. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-lo com freios e rédea, de ti não se aproximam. Por que que Deus não nos obriga, gente, a fazer as coisas? Por que que Ele não nos domina com freios e rédeas? Tem muita gente que diz assim: se Deus é Deus, se Ele é todo poderoso, se Ele me ama, por que que Ele deixou isso acontecer? Por que que Ele não me impediu? Porque Deus não se aproxima de nós como o dono de um jumento, como o dono de um cavalo, com freios e rédeas. Porque até um jumento e um cavalo, quando vê você se aproximando com freio e rédea, fogem de você. Deus não quer te obrigar à presença dele. Como um pai se desgosta depois de um tempo e deixa o filho ir embora, porque ele não quer que o filho esteja na casa prisioneiro, amarrado ao pé de uma mesa, trancado num quarto. Qual é o pai que quer um filho nessa condição? Todo pai, toda mãe quer a convivência com seu filho, mas quer por amor, quer por gratidão. E o Senhor diz para mim e para você: não seja como o cavalo, não seja como o jumento, sem inteligência. Se avanças para dominá-los com freios e rédeas, de ti não se aproximam. Quem vive assim, terão muitas dores, serão muitas as dores de uma pessoa que vive desse modo. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Você precisa confiar em Deus. E confiar em Deus é voltar para Ele o seu coração, é converter-se ao Senhor. Aqui um trechinho para você, do livro A Luta de Cada Dia, para você ver como ele cabe, né, em cada momento que nós vivemos. Ontem eu trouxe um trecho que dizia respeito a outra coisa completamente diferente. Mas hoje há uma palavra aqui que nos fala dessa volta para Deus. E diz assim: converter-se ao Senhor, voltar para Deus, não é simplesmente deixar os erros do passado para viver como uma pessoa de bem. Também não é cumprir ao pé da letra as determinações que estão na Bíblia. É algo extraordinariamente mais grandioso e mais feliz. Converter-se ao Senhor é entrar na amizade de Deus. É passar de servo a amigo. É passar daquele que fugia para aquele que confia. É passar de cumpridor da lei à condição de filho. É escolher a partir de então não mais fazer o mal
com um objetivo muito claro em mente. Mas não vai fazer o mal por quê? Para deixar Deus agir como quiser na nossa vida. A verdadeira conversão acontece quando a pessoa experimenta o amor de Deus. É quando, sentindo uma grande alegria em ser amada por seu Criador, diante do qual teme e treme, atreve-se a amá-lo de volta. A partir daí, passa a ter receio de desrespeitar ou desagradar esse amor, mesmo se não tivesse que responder por isso, mesmo que não tivesse que pagar por esse desrespeito, mas não quer mais desrespeitar a Deus. Nas palavras de Santo Agostinho, Agostinho dizia assim: e toda a minha conversão consistiu nisto, não querer o que antes eu queria e querer o que Deus queria. Que coisa maravilhosa, né? Por que não pode acontecer com você? Por que essas palavras não podem ser as palavras de Deus para você nesta manhã e a mudança da sua vida? Por que esse salmo, que está indicando para nós um caminho de sabedoria, não poderia se cumprir para mim e para você nesta manhã? Pelo contrário, pode e deve. Olha o que diz aqui o Senhor: eu te farei sábio. Se você rompe com o erro, se você rompe com o pecado, se você toma a decisão de a partir de agora não fazer o mal, para que Deus possa fazer a vontade dele na sua vida, olha aqui o apontamento do que esta vontade fará imediatamente com você: eu te farei sábio. Mas para tornar uma pessoa sábia, a primeira coisa que Deus precisa é que ela se desapegue, que ela se liberte do erro. Que se ela estava pecando, ela pare com o pecado. Hipócrates, né, que foi o grande nome da medicina, os médicos até fazem um juramento, que é o juramento de Hipócrates. Ele dizia assim: antes de curar uma pessoa, pergunte para ela se ela está disposta a renunciar às causas que a tornaram doentes. Porque não adianta você curar uma pessoa que vai voltar a fazer tudo, que vai pô-la doente de novo. Então, o que o Hipócrates perguntava? Antes de você, médico, viu? Antes de você curar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a deixar de lado, a renunciar, a abrir mão das coisas que ela faz, que a estão deixando doente. Porque o que nos adoece é o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós falamos, é o que nós fazemos. São essas coisas que nos adoecem. Não pense que é outra coisa diferente disso, não. Que nós comemos, né? E Deus que nos criou sabe bem disso. Então, para nos fazer sábios, a primeira coisa que Ele precisa é que eu e você abramos mão do mal, do erro, do pecado. Quanta gente pedindo a Deus um bom companheiro, uma boa companheira, mas não desocupa o lugar, está sempre com a pessoa errada do seu lado. Entende? Enquanto eu espero alguém de verdade, eu vou ficando com quem aparece pelo meio do caminho. Vai continuar ficando com quem aparece pelo meio do caminho. Porque nenhuma pessoa boa, sensata, séria, vai querer estar ao lado de um homem ou de uma mulher que está toda hora rodando na mão dos outros. Então, se você quer uma direção boa para a sua vida, se você quer permitir que nosso Senhor venha curar a sua vida, você tem que se libertar do erro. Você tem que se libertar do pecado. Eu tenho alguns amigos que são médicos, alguns bons amigos. E da última vez um deles me contava o seguinte, que ele é cirurgião vascular. Ele dizia: Márcio, a pessoa veio aqui há pouco tempo, eu a atendi, está numa situação delicada de quase morte. A situação dela é terrível. E a pessoa fuma igual uma chaminé, igual uma Maria Fumaça. Já foi avisado para ela que ela vai morrer por causa do cigarro. Da última vez que eu fiz a cirurgia dela, ela acendia um cigarro no outro enquanto esperava para poder entrar na sala de cirurgia. Não conseguia se controlar.
Ele dizia, eu não posso fazer nada por ela, vai morrer por causa disso. É duro até para um médico, e principalmente é duro para Deus, quando vê que Ele podendo curar uma pessoa, não o faz porque a pessoa não abre mão do erro. Você não gostaria de pedir a Deus nesta manhã para te ajudar com o seu vício? Para libertar você, qualquer que seja ele. A gente sabe o que é o nosso vício, porque o nosso vício é aquela prática que nos prende, que nos amarra. Tem aquela que você não consegue fazer, ficar sem ela. Você descobre que é um vício quando você não pega um voo, porque você descobriu que não pode voar, fumar no avião. Então, para não ficar sem o cigarro, você não voa. Deixe de encontrar uma pessoa que você ama, deixe de fazer um passeio, porque você está preso a essa condição. Você descobre que você está preso, apegado, até uma coisa que não é pecado, o apego aqui não é a coisa em si. Você descobre que você está pecando pelo apego à sua casa, quando você deixa de sair de casa, porque você tem medo de deixar a casa sozinha e entrar alguém roubar a casa. Você virou escravo da casa. A casa não te serve, você serve a casa. Ah, Márcio, mas e se acontecer? Pois é, o medo está dominando sobre você. E quando o medo por uma coisa pequena, porque isso aí em vista de tantas outras é pequeno, domina sobre você, você vive doente, porque a sua vida é pautada no medo. Então, se a pessoa não sai de casa por medo da casa ser roubada, quantas outras coisas ela deixa de fazer na vida? E olha, dentro dela, o que a orienta? Não é? A vida dela está orientada para a perda, para aquilo que é mesquinho, porque a preocupação de perder é tão grande que mantém a pessoa atada ao pouco que ela conseguiu. Não progride, gente. Não progride. Não é praga, não é maldição, não é castigo, é a condição. Não progride. Por isso que o Senhor manda a gente se desapegar, porque apegado você não alça voo. Você não sobe, você não cresce. E esse desapego começa pela confissão. Como é que você faz para você se libertar? Confesse. Não é o que diz aqui logo no início? Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoaste os meus pecados. Confesse. Confesse ao Senhor. Mas não basta reconhecer que pecou, porque às vezes a gente reconhece, mas não tem arrependimento. Não é? Naquelas situações graves de orar por pessoa que estava oprimida, quantas vezes eu ouvi no início da oração a confissão, mas que não era acompanhada de arrependimento. Era até um jeito de ostentar o erro e o pecado que fez. Contava como vantagem, está confessando também. Eu fiz, eu errei, eu menti, eu seduzi, eu enganei. O malandro também confessa para os outros malandros o mal que ele fez, dando golpe em alguém, tirando vantagem. Então, confessar por confessar para manipular as pessoas. Porque tem gente que se confessa até com cara de tristeza, para ganhar algum crédito, para manipular a pessoa. Me perdoa, eu sei, eu fiz, você tem razão. Ou ameaçado, que alguém vai contar na frente, chega lá e conta primeiro, para manipular. Tem uma coisa para contar para você. Eu errei contra você, eu menti a seu respeito, eu traí você com uma outra mulher, eu traí você com outro homem, gostaria de te contar, porque eu tô arrependido, não quero mais fazer. Mas, na verdade, não era esse o motivo. Foi descoberto, estava com medo de que outra pessoa contasse, chegou e contou primeiro. Esse tipo de confissão não liberta, porque não é acompanhado do arrependimento. Então, é importante a gente se confessar, sim, mas é preciso arrependimento, contrição do coração, disposição para não voltar ao mal. Então, quando eu vou diante de Deus e confesso o meu pecado, meus irmãos, se eu faço isso sinceramente, é o início da minha alegria, é o término do meu pecado, é o início da minha alegria, mas precisa ser com arrependimento, com o desejo sincero de não fazer de novo.
Alguns dizem assim, mas eu não sei se eu vou ter forças para não voltar a esse erro. Isso não importa. Isso não cabe a você. Porque quem pode te dar essa força é Deus. O que é que cabe a você? Você está disposto ou não está disposto a lutar para que esse mal não entre mais na sua vida e você não cometa mais esse erro? Mas de todo o coração eu estou disposto a me libertar desse erro e não voltar a esse mal. Isso é arrependimento. E no arrependimento já está agindo o Espírito Santo. Quando uma pessoa se arrepende de verdade, a mão de Deus já está com ela, porque senão ela não conseguiria. E o Espírito Santo já está agindo na vida dela, porque sozinha ela não consegue desatar as malhas do pecado. E em seguida, veja o que diz o Senhor, quando a pessoa faz esse processo de libertação diante de Deus. Em seguida, o Senhor diz: eu te indicarei o caminho a seguir. Se você for capaz de confiar em Deus, ao ponto de deixar os erros que você está vivendo, o Senhor vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Não é o contrário. Deus vai me mostrar o caminho que eu devo seguir e daí eu deixo o meu erro. Não, amigo. É um ato de fé. É pré-requisito. É condição. Porque senão não é confiança, senão não é abandono em Deus. Senão você não aprende a confiar em Deus. Porque para o Senhor o tesouro mais precioso que vai favorecer você é a sua confiança em Deus, mais do que o benefício que virá a partir daí. O maior benefício é a confiança em Deus. Então precisa confiar. Se você tiver coragem de romper com o mal, com o erro, com tudo, rompa. Rompa hoje com o pecado. Rompa hoje com esses equívocos nos quais você caiu e permaneceu, e que você está vendo que está dando errado. Rompa com aquilo que está fazendo mal para você, que está intoxicando o seu coração. Rompa com isso que você está mantendo por orgulho. Agora vai ficar difícil eu voltar atrás, porque eu dei a minha palavra. Irmão, palavra no erro. Vou dar minha palavra numa coisa que não presta. Uma pessoa que mantém a sua palavra na direção de algo que ela viu que está errado, que ela descobriu que está errado, é um cavalo e um jumento sem inteligência, igual diz aqui a Escritura. A gente não mantém, isso é obstinação, isso não é lealdade, isso não é fidelidade a si mesmo, isso é estupidez. Se você percebeu que você errou, quebra o orgulho. Seja humilde, bate no peito, reconhece e diz: não posso prosseguir nesse caminho, porque isso é mal, e eu não quero mais compactuar com o mal. Eu renuncio a este erro, vou pagar o preço, vou sair até num prejuízo moral, material, mas eu não vou mais me obstinar pelos caminhos do erro, não vou mais fazer isso, não aguento mais, estou cansado disso, eu preciso de uma vida diferente. A hora que você fizer isso, essa palavra vai ecoar no seu coração, e mais do que no seu coração, vai ecoar na sua vida. Eu te indicarei o caminho a seguir a partir de agora. Eu te mostrarei o que fazer. Eu, pessoalmente, diz o Senhor, te darei conselho. Se o seu conselheiro é Deus, que o mundo abra caminho para você, viu? E que os outros saiam da frente. Porque se o seu conselheiro é Deus e você confia para obedecê-lo, não existe limites onde você pode chegar. Agora, o que é que nos faz sábios, olhando para esta palavra? É desvencilhando-nos de todo mal, seguir o caminho que Deus nos indica. Isso nos faz sábios. Desvencilhando-nos de todo mal, nós vamos por onde o Senhor vai nos mostrando. Isso nos preservará. Isso será a nossa salvação. Mesmo quando as tribulações irrompem como uma barragem que estoura e grandes águas vêm contra nós, nós estaremos abrigados nessas tribulações, porque nós estamos com o Senhor, porque Deus está conosco, e fazer o que Ele nos manda será a nossa salvação. A gente precisa aprender a confiar em Deus.
Então, ser fiel ao que Deus nos ensina nos dará uma firmeza tal que nem as torrentes poderão nos arrastar. Mas onde estão esses ensinamentos de Deus? Em cada circunstância que nós vivemos, né? Porque nós estamos falando aqui de ser fiel ao que Deus nos ensina. Onde é que estão esses ensinamentos de Deus? Para cada momento que nós estamos vivendo, os ensinamentos de Deus estão na palavra de Deus. Quando você ouve testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada, acompanhando Sorrindo para a Vida, não é o Sorrindo para a Vida. É porque no Sorrindo para a Vida tem palavra de Deus, tem direção de Deus, tem ensinamentos de Deus para a nossa vida, que surgem, que brotam da palavra de Deus. Então, vou te dar um exemplo de algo que diz a Sagrada Escritura. Se o teu irmão pecar contra ti, se uma pessoa fez o mal contra você, a palavra de Deus nos diz o que fazer naquela situação. Sua esposa, seu marido errou contra você, diz aqui, o passo a passo, que eu já vou dizer qual é. Seu amigo apunhalou você pelas costas, o que você faz nessa situação? Seu sócio te enganou? Aquela pessoa que você acreditava que era uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, de igreja, passou a perna em você, mentiu para você, usou o nome de Deus, pegou dinheiro emprestado, não te devolveu, fez de você avalista, não é? E deu o cano, e agora você está com um problema maior do que você imaginava. O que você faz numa situação como essa? Lá, a palavra de Deus nos diz o passo a passo. Primeiro, conversa com a pessoa. Porque às vezes a gente já começa batendo na pessoa, né? Gritando com a pessoa, criando inimizade, falando mal dela para os outros. Aí, uma vez que você resolveu fazer o mal para ela, aí é que ela senta sobre aquilo que ela tinha decidido, mesmo de te prejudicar, e não sai mais dali. Ganhe a pessoa. Conversa com ela. Apele para o coração dela, apele para a consciência dela. Todo mundo tem uma consciência, gente. Tem que conversar com a pessoa primeiro. Esse é o primeiro passo. Sem agredir, procurar entender o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa não fez por maldade, e às vezes fez sim, por maldade. Mas você só descobre quando você senta para ouvir os motivos da pessoa. Então, qual é o primeiro passo? Chama para conversar, numa boa, ouve. Pergunta o que aconteceu, pergunta como é que ela pretende resolver o problema que ela criou para você. E se você acha que ela não está determinada a isso, mostra para ela as consequências sobre a sua vida, que confiou nela. Veja se ela se comove, veja se ela se determina a reparar o mal que foi feito. Segunda coisa que você vai fazer se não deu certo a primeira. Conversou, não funcionou, vai de novo e leva uma testemunha com você. Senta com ela, mas com alguém também acompanhando. E, às vezes, nem o primeiro passo você consegue sem a ajuda de alguém. Às vezes, vocês brigaram, um está querendo falar com o outro. Então, para essa conversa acontecer, vai ter que acontecer através de um mediador. Alguém que essa pessoa respeita e que você também respeita. Então, chama alguém para ser testemunha e para mediar essa conversa. Fiz, Márcio, essas duas coisas que você falou e não deu certo. Então, diz a palavra de Deus, vai com a igreja. Vai com aquelas pessoas que têm a mesma fé que você. Para interpelar o indivíduo, para poder dizer para ele, olha, como é que você quer caminhar com a gente se você está indo nessa direção? Não, você se corrige. E se apesar de você ter falado pessoalmente, não foi suficiente, levou uma testemunha, não deu certo, chamou as pessoas que são de Deus, que confiam em Deus, que têm as mesmas convicções, valores, princípios que você, e não funcionou, então deixa essa pessoa para lá. Trate essa pessoa com respeito que você trataria um desconhecido, porque você não desrespeita os desconhecidos pela rua, não é verdade? É desse jeito que ela vai ser para você, como um desconhecido. Mas, Márcio, é uma pessoa que vive na mesma igreja que eu, vive na mesma igreja que você, não. Vive no mesmo templo que você, porque se ela age dessa forma, ela deve ter a igreja dela, né? Na mente dela, no coração dela, na cabeça dela.
Diz a palavra de Deus que essa pessoa seja para você como um sem Deus e como um pagão. Olha aí como é que... Nossa, Márcio, eu nunca pensei. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus é dura, não. A palavra de Deus é firme. Porque ela visa curar. E depois de você ter mostrado uma boa fé e o outro não se demove, a palavra de Deus te ensina você a se proteger. A sair do raio de alcance de uma pessoa que pode te destruir pela maldade do coração dela. Então, nas coisas de Deus, diz aqui a palavra, não só para você, diz para mim também. Nas coisas de Deus, não seja como um jumento, que para fazer o necessário tem que ser arrastado por um cabresto. Tem gente que para fazer o que é necessário, você tem que catar a pessoa pela nuca e arrastar até lá. Você tem que ameaçar a pessoa. Aí você consegue que ela faça naquela hora, talvez por constrangimento, mas depois ela não quer saber de você nem pintado de ouro. Não é assim? Perde a amizade, perde o relacionamento, perde o namoro. A gente não pode ser assim, gente. Como é que eu vou ser então? Confie em Deus. Siga o que Ele diz, por você confiar nele. Por que eu vou cumprir essa palavra, esses mandamentos, que me parecem bastante exigentes? Porque você confia em Deus e é o que Deus está pedindo para você. Então comece por fazer aquilo que você sabe que é certo. Mas eu não sei tudo, eu já cometi muitos erros, mas tem coisas que você sabe que é certo, não sabe? Começa por isso. Comece fazendo aquilo que você sabe que é certo. A graça, o Espírito Santo, diz aqui a palavra, envolvem aqueles que confiam no Senhor. Se você confiar em Deus para dar o passo, você não estará só, porque a graça de Deus vai envolver você. Então não basta saber o que fazer. É preciso fazer o que Deus nos mostra. Porque tem situações que aparentemente a gente até tem ali as nossas opiniões, a gente tem ali as nossas ideias. Se não fosse pelo que Deus nos diz, a gente tem um jeito que a gente acha que é o certo de fazer. Mesmo depois de a gente ter dado com os burros na água, tantas vezes a gente continua insistindo, não é verdade? Então, não basta saber o que fazer, é preciso fazer. O que Deus está nos mostrando, se você sabe, faz. Porque saber e não fazer não adianta nada. Então, se nessa manhã, nessa oração, o Senhor te deu uma luz, te mostrou, eu realmente preciso pôr em prática aquele passo a passo, eu tenho que falar com a pessoa. Não fique só no saber, faz. Porque é dali que vai vir os frutos. Então, sabedoria e confiança, essas duas coisas juntas, elas criam um dínamo da eficácia. Sabedoria e confiança. Saber o que fazer e confiar para fazer. Fazer porque confia naquele que é sábio e nos mostrou o que fazer. São força e geram força. Se você for uma pessoa sábia e confiar em Deus, a sua vida será uma vida poderosa em Deus. E coisas maravilhosas vão acontecer para você. Sabedoria sim e confiança, mas confiança em Deus. Sabedoria e confiança em Deus nunca morrem, nunca morrem. E tem o poder de nos imortalizar, porque nos dá vida eterna. Então, você cresce na medida da sua sabedoria. E se você for sábio, você é capaz de tudo. Acredita nesta palavra? Então, coloque as mãos sobre o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho. Pensa nisso que você ouviu. E entenda também que um homem, uma mulher ignorante, é igualzinho à vida sem rumo. Um homem e uma mulher ignorante vive num mundo às escuras. O que é que faz a vida da gente avançar? É discernimento, é sabedoria, é conhecimento, é coragem. É preciso olhos para ver e mãos para fazer as coisas acontecerem. Sem a disposição de obedecer a Deus, pouco adianta você saber o que está na Bíblia. Sem coragem para agir, é inútil saber o que fazer. E Deus dá à pessoa gosto pela vida. Quando tira dela o mal,
quando vai inspirando o que ela deve fazer e quando vai dando a ela a coragem para fazer aquilo que deve. Isso é que devolve o nosso gosto de viver. Então peçamos ao Senhor, meu Deus, dá-me esta graça. Me tira do mal, pela confissão, pela ruptura com o erro. Me ajuda a romper com o pecado. Senhor, me inspira aquilo que eu devo fazer. E, Senhor, me dá coragem para fazer o que o Senhor me mostra, para que eu possa reaver o meu gosto de viver. Obrigado, Senhor.